Então, pessoal, vamos lá dar continuidade da nossa aula. Nós estávamos falando aqui sobre o conhecimento, o senso comum, enquanto conhecimento filosófico, né? E aí nós discutimos bem essa questão da subjetividade, dessa questão que é heterogêneo, esse conhecimento que está em toda a sociedade ou todo o grupo social, de uma forma heterogênea, não é algo específico de um sujeito, de um membro do grupo, mas que há uma aceitação de todos os que fazem parte do grupo. E falamos também sobre essa questão que é um conhecimento acrítico, porque ele não passa, se é do senso comum, então não passa pelos rigores da ciência, do crivo da ciência, da análise, da discussão e da comprovação científica, né? Chegamos aqui, então, à filosofia contemporânea e os paradigmas, né? E aqui precisamos discutir um pouco o que é paradigma, o que nós entendemos por paradigma, né? Quando nós falamos de paradigma no campo da ciência, e no sentido geral do termo, paradigma significa modelo, não? Então, o modelo como se faz a ciência, como é o caminho que se tem para a construção das ciências. Então, isso nós temos aí como paradigma. Portanto, como paradigma, fala-se aí do conjunto, que é um conjunto de crenças, normas normalmente aceitas por um tempo, por uma dada comunidade que oferece por um tempo problemas e soluções a esta comunidade, não? E aí, quando nós falamos dentro da questão das ciências, nós temos essas situações que ocorrem de que, como a sociedade está em movimento, é uma sociedade que nós vamos encontrar aí, inclusive na doutrina positivista, colocando como um organismo vivo, fala-se desse movimento e as coisas vão se ajustando. Por isso que nós temos sempre algumas alterações, inclusive nas leis, que é para se adequar ao momento da sociedade. Quando nós tivemos aí já as nossas constituições, 6 constituições aí no Brasil, e a atual, que é de 1988, mas já temos aí mais de 1.000 emendas, ou mais de 100, 150 emendas constitucionais, né? Isso significa dizer que essas emendas é um projeto, uma PEC, né? Que é projeto de emenda constitucional, que se vota e aí ele passa a fazer parte da Constituição. É algo que está à parte, mas aí passa a integrar a Constituição. Então, veja que isso vai se adequando ao momento que a sociedade está vivendo. Por isso que é entendido o paradigma como sendo esse conjunto de crenças, normas, normalmente aceito por um determinado tempo, não? E por uma dada comunidade, e oferece por um tempo os problemas que surgem nesse determinado tempo, bem como as soluções que vão sendo procuradas e que são admitidas como soluções para esses problemas que vão acontecendo, não? Se pegarmos algumas questões, algumas situações, como o problema da educação brasileira, lá nos anos 80, e por que tivemos tantas normas, tantas resoluções, tantas leis aprovadas, a própria LDB, que é Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Isso, por que precisou de tudo isso? Porque a educação brasileira estava em um patamar muitíssimo atrasado em relação aos outros países e também em um déficit para com o próprio país. Existia em 1980, por exemplo, a participação para se entrar para fazer a quinta série, tinha que fazer uma prova que era chamado de exame de seleção. Fazia-se uma seleção porque não tinha vaga na escola para todos, então fazia-se uma seleção e aqueles que fossem aprovados dentro dos conhecimentos que eram pedidos naquele exame, de todo o primário, né, que falava primário, ensino primário, então pedia nessa seleção os que eram aprovados, os primeiros colocados aí compunha aquela série de acordo com
as vagas que eram ofertadas no colégio. Então, chegou um momento que se parou e disse, olha, a sociedade parou e disse, nós não queremos isso, nós precisamos de educação para os nossos filhos, precisamos de educação para a sociedade brasileira. E aí, sim, começa a se discutir, vai se aumentando, vai se criando mais escola, criando creches, e aí vem as modificações de educação, as divisões, e hoje nós temos uma realidade muito diferente. O que é isso? É que o paradigma existente para a educação e as políticas educacionais na época, eles atenderam por um determinado tempo, depois não conseguiram atender mais, a sociedade foi para ir resolvendo esses problemas e estabelecer o paradigma atual que temos. Bom, ainda continuando aqui falando sobre paradigma, né, discutindo essa questão de paradigma, nós podemos observar aqui que a maneira mais simples de se definir o conceito de paradigma seja dizer que ele representa os conteúdos de uma visão de mundo, ou seja, a forma como eu vejo e explico o mundo, seja este mundo do ponto de vista do senso comum, seja este mundo do ponto de vista do rigor da ciência, né? Mas trata-se dessa forma como vemos o mundo, né? E aí eu sempre falo, paradigma, o que é? É um modelo adotado para chegarmos a determinados termos, né? E o positivismo? Quando nós falamos do positivismo aqui, fala-se de uma corrente de pensamento pautada nas ideias de Augusto Comte. Augusto Comte ele é o precursor dessa concepção positivista. Alguns falam o pai do positivismo, e nas concepções científicas e na ciência eu não vejo essa questão, muito essa figura de pai, até porque a ciência ela já existe. O máximo que nós podemos criar são mesmo as correntes, as concepções e os paradigmas para explicar a ciência, né? Tem como ponto de base fundamental a ideia de que a filosofia deve ser concreta e não abstrata, quer dizer, deve tratar de fatos, né? Ou seja, não o positivismo ele não vai admitir a filosofia dentro dessa área de pensamento somente do imaginário, não. Ele admite a filosofia, mas dentro de um aspecto onde trata-se diretamente com os fatos, para explicar os fatos que acontecem. Então, pode-se dar asa ao pensamento filosófico, desde que saia do campo da abstração e para chegar ao fato concreto, à materialidade ou à materialização dos fatos, né? E se explicar por que esses fatos acontecem. Seguindo aqui, chegamos a um pensador que ele é muito falado dentro do campo filosófico, né? Inclusive muitos adotam até como doutrina política também, que é o pensador Karl Marx, que ele é considerado um dos clássicos da sociologia, e ele apresenta uma teoria diferenciada dos demais pelo seu caráter político e crítico da sociedade capitalista, que nós falamos um pouco. Veja que as ideias de Karl Marx, além de contribuir para o estudo científico, crítico da sociedade, ele se torna influente junto aos movimentos sociais, aos partidos de esquerda, os quais, até os dias de hoje, eles são base para as diversas manifestações que contrariam aí o capitalismo e busca uma sociedade mais justa, né? Pelo menos em tese seria isso. Na verdade, a gente vê que às vezes acontece outras situações. E aí, quando nós falamos aqui do Karl Marx, dentro dessa questão, que ele estuda a sociedade pela dialética, dando ênfase aos conflitos e às contradições e à dinâmica da sociedade, principalmente a sociedade capitalista. E aí precisamos entender um pouco o que significa a dialética. A dialética é justamente as contradições existentes na sociedade, ou seja, os conflitos existentes. E eles vão deixar de existir? Não vão deixar de existir, mas por esses conflitos a sociedade também vai deixar de existir? Não deixará de existir, pelo contrário, a partir desses confrontos e desses conflitos,
o homem, pela sua capacidade racional, busca soluções ao passo que vai entendendo esses conflitos e busca soluções para que esses conflitos sejam dirimidos, só que temos que ter a convicção e a clareza de que resolvemos um conflito, mas outros conflitos vão existir. E, portanto, esses conflitos se tornam dialéticos, que ao mesmo momento em que eu sou contra um conflito, mas eu tenho que buscar a solução para esse conflito, a fim de que ele pare de existir, não? Esse teórico se baseia em seus mestres, que é Hegel, que é um teórico do idealismo dialético, né? Então, Hegel, ele traz essa teoria dialética e o Karl Marx dá ênfase à dialética. A dialética, eu gosto muito de dar o exemplo daquela questão de que você não toma banho no mesmo rio mais de uma vez. Por quê? Quando eu volto ao rio novamente, eu já não sou o mesmo rio, ou seja, eu já não sou mais o mesmo, porque eu já passei por um processo de envelhecimento, eu já passei também por um processo de aquisição de outros conhecimentos, eu já perdi algumas horas ou alguns dias de vida também, né? Então, eu já não sou mais aquela mesma pessoa. E aquelas águas onde eu tomei banho, elas já foram. Portanto, é aquela questão. Na minha concepção, eu estou indo ao mesmo rio tomar banho e continuo sendo eu. Mas dentro do campo dialético, eu já passei por um processo de perda, eu já passei por uma aquisição de outras experiências, então já eu não sou aquele mesmo de 24 horas atrás, ou de um mês, ou de uma semana, né? Então, essa questão bem da dialética, essa questão dos confrontos, não? Para Marx, o motor da sociedade é o trabalho, e em torno deste a sociedade se organiza. Isso faz um casamento bem, nós estamos falando dessas teorias filosóficas, e faz um casamento bem ajustado com o campo da sociologia mesmo, isso que Marx está dizendo. Assim, as relações sociais estabelecidas no dia a dia, elas se dão em função do trabalho, que leva a uma sociedade conflituosa, uma vez que nessas relações existe o dono dos meios de produção, né? E aí vai se discutir o senhor capitalista e o senhor trabalhador, né? O trabalhador. E dentro desses conflitos, nós precisamos dirimir esses conflitos dentro desse contexto, porque eu sou trabalhador, mas preciso do meu salário, o capitalista é dono do capital e dono dos meios de produção, e também precisa do meu trabalho, mas quem tem o poder é quem tem o capital e quem tem os meios de produção. Daí Karl Marx vai dizer que a sociedade ela será uma sociedade justa e igualitária quando a classe trabalhadora assume o poder político e é detentor dos meios de produção. E aí, dentro dessa concepção marxista, vai se criar aí a ideologia do socialismo, né? Marx, sua obra ela está situada dentre aquelas que provocaram bastante discussão e que resultou na mudança de comportamento de indivíduos, grupos e instituições sociais. Isso acontece tanto por parte das instituições como por parte dos trabalhadores. As empresas começaram a se organizar melhor, começaram a definir melhor as suas estruturas, e os trabalhadores também começaram a criar órgãos representativos, como os sindicatos, as associações, para ter esse amparo em uma dimensão maior do que o simples indivíduo, quando se trata das questões relacionadas ao trabalho, às definições, então, de uma determinada categoria, aí entra os sindicatos para discutir em nome de toda a categoria. E essas discussões, geralmente, os sindicatos fazem assembleias antes e cria-se os representantes, que por isso tem os presidentes, vice-presidentes, os secretários, tesoureiros, diretores. Quando é um sindicato
que tem uma base em dimensão estadual, então cria-se, inclusive, representantes nas regionais, que são os delegados regionais, para representar o sindicato dentro da ancoragem daquilo que é tratado em favor ou em favor da classe trabalhadora e a desfavor do empresariado, ou até mesmo dos representantes públicos, dos representantes políticos, né? Que aí tem os sindicatos das categorias representantes do poder público, do trabalho, do funcionalismo público também, né? Então, cria esses comportamentos diferenciados, e aí as empresas passam a buscar formas e mecanismos de resolver essas situações, aí passam a exigir também um pouco mais em relação à qualificação profissional. Marx ele estudou profundamente aí a sociedade capitalista e percebeu, através da sua metodologia dialética, materialista, né, que o capitalismo ele fundamenta-se na exploração do homem através do trabalho. Então, ele vai sustentar que o que dá sustentação ao capitalismo, ao sistema capitalista, é a exploração do homem por meio do trabalho. E aí, dentro desse contexto, aqui é que vão se estabelecer as legislações. Eu falo de as legislações porque vai acontecer legislação diferentes de um país para outro. Existem diferenças no contexto da legislação que envolve o trabalhador em suas diferentes categorias de trabalho, né? Então, nós temos ainda, continuando aqui, nós já vamos para a atividade. Eu vou parar, fazer a pausa aqui na nossa aula para a gente poder discutir o trabalho, como apresentaremos, a forma como eu falei para vocês,